Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês aqui do canal, inscritos e inscritas, patriotas de todo o Brasil e do mundo. Já vai colocando nos comentários a cidade que você está nos assistindo, coloque também aí como está o clima na sua cidade, está chovendo ou não? Aqui no estado de Goiás começou a chuva ontem e não parou mais, pessoal. É chuva atrás de chuva, com as graças de Deus, né pessoal? Ó, muita informação nesse vídeo, fiquem até o final. Bomba de Lula, falas aí que deixaram as pessoas de queixo caído, pessoal. Lula, como sempre, o barbudinho, falando que não deve. Vocês vão entender nesse vídeo que eu estou trazendo em primeira mão para todos vocês. Mas antes, já peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Isso em Camaçari, na Bahia, ontem à noite, o presidente Lula fez um novo aceno ao eleitorado cristão. Segundo o petista, ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. Lula disse ainda que os ricos mandaram crucificar Jesus e declarou que nenhum milionário cuidará da população. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau. Alexandre Garcia, é com essa que a gente te dá as boas-vindas, Alexandre, para te ouvir sobre mais essas falas do presidente Lula. Que dizer, Alexandre? Boa noite. Boa noite, estou me divertindo aqui com esse programa cômico. Boa noite, Brown, boa noite, Augusto, Cauti, meu querido Piotto. Vejam só, foi nessa semana ainda que ele disse que não tem nada contra os banqueiros. Agora ele já está falando mal dos ricos. Eu imagino que banqueiro seja rico, é a mesma coisa, né? Foram os ricos que mandaram. Ele está reescrevendo as escrituras, o Novo Testamento, é incrível. Olha, eu queria ver, Brown, um debate entre Malafaia e Lula sobre o Novo Testamento. Seria ótimo, a gente ia se divertir muito. Mas olha só, Jesus Cristo é o maior esquerdista que houve. Pode estar deixando Marx de lado, Lenin, Mao Tse-tung, né? Aqui os grandes esquerdistas, Luiz Carlos Prestes, em primeiro lugar Jesus Cristo, segundo Apud, o evangelista Lula. É incrível, né? E ainda, eu acho que Jesus Cristo não foi racista. Lula está sendo. Ele falou em uma mulher negra. Qual é a diferença da cor da pele? A Constituição diz, no básico artigo 5º, que todos são iguais, né? Sem distinção de qualquer natureza. Todos são brasileiros iguais. Qual é a importância que tem a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, né? Isso é racismo, preconceito, sei lá, alguma coisa de cor. Mas, enfim, ele está falando para a plateia, né? Olha, João VI, Dom João VI, eu ainda li isso hoje, falava de acordo com a plateia. Eu não sei se Lula ficou sabendo, está seguindo João VI, mas ele fala de acordo com a plateia. Para os banqueiros que ele recebeu no Palácio do Planalto, ele diz uma coisa. E agora na Bahia diz outra. É só isso, né? E a gente aqui fica vendo que é um programa, no mínimo, cômico, né? Se não for de chorar. Agora você, Adalberto Piotto. Boa noite, Piotto. Boa noite, Brown. Augusto, Cauti,
Alexandre, um prazer tê-lo aqui às sextas-feiras, agora de volta a Brasília, né, Alexandre? Eu ouvi bem, o Lula disse que os ricos mandaram crucificar e depois ressuscitar Jesus. Bom, então eles se redimiram já, né? Já se redimiram, não há mais problema. O Lula não ouve o que ele fala, também não pensa no que vai falar. Então, quer dizer, não pensa no que vai falar, não ouve o que fala, bom... É esse monte de bobagem que o Alexandre já citou. Ele se reuniu com os banqueiros, disse que estava muito satisfeito do que ouviu dos banqueiros, que o Brasil está crescendo. Primeiro que é uma informação duvidosa, ou até com potencial de ser uma fake news, porque o relatório que os economistas-chefes desses bancos, que são a propriedade desses banqueiros, não é o que eles dizem, não. Os relatórios dos economistas-chefes são bem críticos à condução, sobretudo do que o Lula põe a mão como nunca neste governo, que é justamente gasto e mais gasto, o problema fiscal. Aí o Lula diz que Jesus Cristo era um esquerdista. Bom, primeiramente que naquela época não tinha esquerda e direita. Segundo que ele ignorou todos os esquerdistas, os quais os esquerdistas de agora se pautam. E, de novo, né, ele está agora querendo reescrever a Bíblia, mas ele já falou que ele era tão importante quanto Jesus Cristo. Não é a primeira vez, talvez. Acho que ele está um pouco mais modesto agora, ele só quis colocar no mesmo partido. O Lula é uma tremenda perda de tempo. Não fosse ele presidente, seria alguém completamente sem a menor importância no país. Mas como, segundo o resultado do TSE lá, né, em 2022, Lula é o presidente do país. Para desespero da equipe econômica, que é muito dócil e não toma nenhuma decisão de, obviamente, dizer a ele que está tudo errado, e se diz também, ele não está seguindo, e dos brasileiros, nós estamos perdendo 4 anos aí. 4 anos que vão custar muito no futuro. Custam agora, vão custar muito no futuro. O dólar está se encaminhando para R$6. Vamos lá. Olha, ainda falando sobre Lula, nesta semana ele turbinou a presença nos palanques dos aliados que disputam o segundo turno das eleições municipais. No entanto, ao menos 8 cidades onde o PT concorre ficarão sem uma visita do petista. Isso porque, no domingo, Lula embarcará para a Rússia, onde participará da cúpula de líderes dos BRICS e só retornará ao Brasil no final de semana, às vésperas da eleição. Em Porto Alegre, onde a deputada do PT, Maria do Rosário, enfrenta o atual prefeito Sebastião Melo, e em Cuiabá, onde o petista Lúdio Cabral concorre com Abílio Brunini, do PL, Lula não realizou agendas de apoio aos correligionários. A pergunta é se isso é um desfalque ou uma vantagem para esses candidatos, né, Caute, ficar sem a visita do Lula no palanque. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Boa noite a você que está seguindo a gente. Pois é, né, o Lula radioativo politicamente para muitos candidatos ao segundo turno preferem enviá-lo para a Rússia. Vai no Kazan, que é onde vai ter essa reunião dos BRICS, que inclusive pode até ter a participação dos talibãs, né? Então teremos o Alckmin sentado do lado do Hezbollah e do Hamas, lá no Irã, e o Lula daqui a pouco, provavelmente sentado ao lado do Hezbollah. Daqui a pouco só falta torcer para o Estado Islâmico, lá no Palácio do Planalto, e para a Coreia do Norte teremos o pacote completo. Mas por isso e por outras, muitos candidatos de esquerda no Brasil, que evidentemente preferem fazer a campanha sozinhos do que ter a presença do presidente, dispensaram, sem muitos alardes, a visita de Lula, considerando mais um problema do que um ativo eleitoral. Aqui em São Paulo, o candidato do PT, o candidato da esquerda, o Guilherme Boulos, quase não me chega no segundo turno por causa também do apoio de Lula, que veio uma vez só, perceberam o nível da rejeição, nunca mais apareceu, 1 ou 2 vezes, nunca mais apareceu em São Paulo. Uma dessas, inclusive, foi o dia 1º de maio, na Festa dos Trabalhadores, que foi lá em Itaquera, completamente vazia, demonstrando a incapacidade de Lula sequer de encher a praça do estádio que ele mesmo mandou construir para o seu próprio time de futebol. Então, os candidatos de esquerda, que já sabem que, na maioria dos casos, vão perder as eleições, preferem tentar uma investida eleitoral, né, no segundo turno, sem a presença de Lula, essa sua radioatividade política, do que com a presença de Lula, ou pior ainda, da Janja, que saíram hoje os dados, até mesmo para o eleitorado de esquerda, ela é muito, muito impopular. Então, ruim sem Lula, pior com Lula no segundo turno. Pelo menos esses candidatos se livram de ter no palanque alguém dizendo que Jesus Cristo era de esquerda. Essas declarações que o Piotr lembrou, mandaram ressuscitar Jesus Cristo. Pelo menos não vai ter isso, né, Augusto? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Caute, meu amigo, Piotr, meu parceiro.
Grande Alexandre Garcia, que bom ter você por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, o Lula já se comparou ao Juscelino Kubitschek, ao Getúlio Vargas, ao Nelson Mandela e a Jesus Cristo, entre outros. Então, e ele conversa, dá conselhos, né, a Jesus Cristo diariamente, pela intimidade com que trata do assunto. Agora, o Lula, ele vive vida de rico. Estava fazendo as contas aqui. Há 40, ele deixou de ser pobre em 1980. Nós já estamos em 2024. São 44 anos de vida de rico no começo e agora de milionário. Faz bastante tempo. Ele se tornou rico ao conhecer o Roberto e ajudar, aspas, o Roberto Teixeira, o amigo dele que tem a Imobiliária Lula, né, o dono oficial ali da Imobiliária Lula. De lá para cá é vida de rico, ele só anda de jatinho ou no avião próprio, mora em palácio e fala como se tivesse alguma misericórdia aí pela miséria. Ele não tem pena disso. A figura que mais me espanta e horroriza é o cara que foi pobre e que não tem pena, né, da pobreza. Ele viveu como pobre, ele sabe o que é. Nós todos vimos a pobreza, convivemos com a pobreza, agora ele foi. E ele usa a pobre para enganar. Ele tem votos nas regiões onde é majoritário o eleitorado desinformado e pobre. Ele transformou o Bolsa Família no maior programa oficial de compra de votos do mundo. Ele fez com que o pobre perdesse o direito de sonhar. O sujeito que ganha o Bolsa Família, ele acha que a vida é sobreviver até amanhã. Comer hoje, está vivo amanhã. Ele não vai pensar nos passeios que faz o Lula com a Janja, ele nem sabe onde ficam outros países. O cara nasce e morre acreditando que é o Lula que garante a sua sobrevivência. Então o Lula, ele não leu nada, não sabe quem foi nem Jesus Cristo. Se você pedir para ele rezar a segunda parte do credo, do Salve Rainha, ele para ali na primeira linha. Mas, no entanto, ele acha que Cristo foi de esquerda. Se ele está comparando com a esquerda brasileira, ele está fazendo uma acusação grave. Está dizendo que o Jesus Cristo foi ladrão, corrupto, foi condenado não pelo que dizia, mas pelo dinheiro que furtou dos romanos. É isso que o Lula deve achar. Agora, não consegue falar para a plateia que não sejam domesticadas. Esse é o grande castigo imposto ao populista. Ele não tem povo. Ele precisa selecionar o auditório para começar a falar. No dia em que isso acontece, o político perde o direito de se achar popular. É um populista, oportunista e corrupto, ladrão, condenado em 3 instâncias. Agora, vem fazer esse discursinho aqui na Paulista, sem segurança. Tenta. Também não passa da primeira linha, como se ele tentasse decorar o Salve Rainha. É isso. E olha, nesse mesmo comício, em Camaçari, o líder licenciado do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, incentivou a militância a distribuir panfletos dos candidatos e conversar com eleitores perto dos locais de votação. Conhecida como boca de urna, a ação sugerida pelo petista é crime eleitoral. E não tem dinheiro que compre o nosso futuro. Não tem dinheiro que compre a nossa consciência. Então eu quero que cada um de vocês se transforme num boca de urna. Você vai votar? Vai. Depois que você votar, fique colado. Pegue o papel. Vamos distribuir. Vamos conversar. Não vamos ofender ninguém. Porque nós não precisamos ofender ninguém para ganhar o voto. Vamos falar bem de Caetano e do projeto de Caetano, de Jerônimo e de Lula para o Brasil e para Camaçari.
E aí, Alexandre Garcia, será que teremos alguma providência, Alexandre, da Justiça Eleitoral? É o que seria normal, né? Está expresso a vontade dele de fazer boca de urna, o que é proibido, portanto, é uma iniciativa agora do Ministério Público Eleitoral de, em primeiro lugar, pedir informações sobre Jacques Wagner e depois enviar a denúncia, que a coisa está tão clara, tão expressa, né? Para a Justiça Eleitoral tomar providências, né? Se a Justiça Eleitoral for realmente imparcial. Na eleição anterior a gente viu que não foi, né? Então ainda tem a oportunidade de mostrar que é imparcial, porque justiça é imparcial, isso faz parte. Se não for imparcial, não é justiça, né? Então é isso. Augusto. Eu acho que a pior forma, uma das mais perversas formas de elitismo, é você achar que o brasileiro não alfabetizado, tá, ele tem o direito de ser analfabeto e não deve aprender nada. Sim. Porque ele está falando do jeito que o povo fala. Enquanto isso, o sujeito que dá esse tipo de conselho ou defende essa ideia, fala direitinho. O Jacques Wagner sabe falar. Quando ele vai fazer o discurso, vocês ouviram aí, nós não somos. É como se falar, nós não somos, isso aí é coisa de elite. A elite pode falar. O pobre que tem que continuar falando desse jeito. Eles não aprenderam nada, não sabem nada, não mudaram nada, mesmo com a derrota desmoralizante que acabam de sofrer no primeiro turno das eleições. A do segundo vai ser um pouco pior, mas eles não aprendem mais. E o Jacques Wagner está vendo, você tem um polo do agronegócio na Bahia chamado Luiz Eduardo Magalhães. Uma cidade novíssima. Ali você tem a riqueza, você tem emprego para todo mundo, você não precisa de Bolsa Família e o PT perde, não é por acaso. Agora, Piotr, é importante registrar que nesse caso do Jacques Wagner, né, em que ele incentiva um crime eleitoral, o presidente Lula estava, estava ao lado e ouviu tudo, né? Foi ao lado, na presença do presidente da República, né? Acho que a primeira participação do Lula em algum movimento de campanha foi aqui em São Paulo, no Pacaembu, no Dia do Trabalho. Isso. Ali o PT foi punido pela Justiça Eleitoral, pagou multa, inclusive foi condenado. Ali houve crime já de antecipação, acho que de campanha eleitoral, porque era maio, né? Não está ainda na campanha. O que eles estão fazendo ali é só a prática deles. O Lula lá atrás dizia o seguinte, quando tomava uma multa, quando ele estava, obviamente, em outros tempos, né? Ele tomava uma multa do TSE, ele fazia jossa do TSE, e dizia, vamos fazer uma vaquinha para pagar essa multa. Esse é o TSE, por exemplo, de 2022, que nada agora que vem do PT parece que seja um problema. Em tese deveria, obviamente, alguém, porque nós estamos falando de um senador da República ao lado do presidente da República num palanque durante o segundo turno que está pedindo, na verdade, boca de urna, o cometimento de um crime eleitoral. Só completando, desculpe. Não, pois não. Veja só o tamanho do negócio. Como que o TSE acha que não tem que se manifestar? Nós estamos falando aqui de alguém que está incentivando o crime eleitoral. E não é qualquer um. É o líder do governo no Senado. Oi, Augusto. Para o que eles fazem, né, Piotr, pelo padrão do PT, isso aí não é nada. Eu repito aqui, é impossível você ficar 3 dias ao lado de um chefão do PT sem cometer um crime ou testemunhar a prática de algum crime. Porque é um partido que virou bando. Então, para eles, isso aí é coisa de criança tirando o pirulito da outra, né? Não é nada. Deveriam ser processados e punidos imediatamente. E complementando, desculpa, Brown, quem que é a presidente atual do TSE? Que é a Carmen Lúcia. Quem que nomeou a Carmen Lúcia como ministra do STF? O próprio Lula.
né? E outra, toda a impunidade que a gente viu nos últimos meses, nos últimos anos, de multas bilionárias sendo anuladas, de processos cancelados, a Lava Jato inexistente, dinheiro devolvido para corrupto, você acha que o tribunal em Brasília vai olhar para algo assim, considerado irrisório em termos eleitorais, gravíssimo legalmente, mas para eles, o que é uma violação a mais ou a menos para o PT, né, Piotr? Acho que a capa da revista dessa semana, que o Augusto escreve, mostra ali, você tem um ministro do Supremo do lado de um empresário que foi condenado recentemente. Que é multa eleitoral para e recebendo o mesmo prêmio, né? E acabando de receber prêmios do presidente da República, né? Todas as causas que ele tem. E ele recorre à justiça, até numa disputa de futebol de botão, o Joesley Batista, ele está ganhando todas na justiça, com a ajuda do presidente da República e dos seus ministros. Acabou de ganhar uma empresa aí de energia da Amazônia. De energia na Amazônia. De graça. Por decisão judicial que contraria a agência reguladora do setor. Mais uma negociata explícita, né? E que vai passar a conta para nós consumidores, né? Passou. Vai para a conta de luz que a gente vai pagar. A dívida da empresa foi transferida para os consumidores e ela foi entregue saneada ao Joesley Batista, que dispensa apresentações. Né? Estamos com as informações para todos vocês e agora, esta informação agora do Pablo Marçal, pessoal. Pablo Marçal, em nova pesquisa, mostra porcentagem de eleitores de Marçal escolhem Nunes. Veja números. Em um contexto político acirrado, a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada agora, evidencia a preferência dos eleitores do empresário Pablo Marçal. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi destacado como candidato preferido de 77% dos que anteriormente apoiaram Marçal, ressaltando a costura política estratégica de Nunes ao alcançar esse eleitorado específico. Com 51% das intenções de voto, Ricardo Nunes avança na liderança direcionada ao segundo turno, enquanto seu rival do PSOL permanece com 33%. O desempenho significativo de Marçal no primeiro turno, com 28,14% dos votos válidos, aproximadamente 1,7 milhão de eleitores, tem despertado atenção e tentativa de mobilização dos adversários. Tá aí o efeito Pablo Marçal. Vamos para outra informação e agora, crise em Cuba. Governo reduz carne de frango para apenas 345 gramas por mês. Em uma decisão recente, o governo cubano anunciou a redução mensal da quantidade de carne de frango fornecida aos residentes de Santiago de Cuba. Anteriormente, os cidadãos recebiam 455 gramas, mas essa quantidade foi reduzida para 345 gramas. A mudança surge em um contexto de escassez alimentar que a província enfrenta há meses. A medida não se aplica à capital da província, também chamada Santiago de Cuba, mas afeta todas as outras cidades da região. A distribuição começou na terça-feira, 15 de agosto, e provocou reações mistas, incluindo manifestações populares em algumas áreas. Em algumas situações foi necessária a intervenção policial para garantir a segurança durante a entrega do frango. Tá aí, pessoal, as informações para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedindo para você deixando o like no vídeo, se inscrevendo em nosso canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.